Ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos do Grupo de Estudos Virtuais, Fundamentos de A Doutrina Secreta. Nós estamos a considerar o PROEM, localizado no volume 1 de A Doutrina Secreta, cobrindo as páginas desde a 71 até a 89. Nós consideramos apenas até agora a página 71, junto com a nota de rodapé número 1, que termina na página 72. A fim de entendermos essa página, nós definimos emanação, aí fizemos uma conexão com a Cabala, que é a doutrina secreta judaico-gnóstica cristã caldaica ocidental, é nossa doutrina secreta raiz, de onde surgiram as religiões desta porção do planeta. Todas as religiões semíticas vão ter ali na Cabala algumas raízes, né? O judaísmo, o islamismo, o gnosticismo cristão e, por tabela, todas as religiões que nós chamamos de cristianismo. Embora, ao usar a Bíblia, eles só tenham, como disse o rabino Yarkin Ben Yohai, na preleçãozinha do Zohar que ele só tem as vestes externas da Torá. Eles não têm as vestes internas, né? Porque as vestes internas são segredo iniciático. Até mesmo dentro do judaísmo, nós vamos ter o esoterismo judaico e o exoterismo e o esoterismo judaico. O conhecimento cabalístico é tratado como um tesouro guardado às 7 chaves pelos judeus assídicos até hoje, né? Só os grandes rabinos entre si, só aquelas pessoas que estudam, que mostram muito interesse, que o rabino seleciona, e vão estudando algumas partes, mas as partes que fazem a mesma transmutação iógica que a yoga, abrindo os siddhis, abrindo as correspondências e proporcionando o avanço espiritual, colocando a pessoa em linha com a hierarquia oculta e pronta para encontrar um mestre e se tornar um discípulo, essa parte aí é segredo, né? Mas a gente viu lá a doutrina da emanação, nós vimos os conceitos de Pralaya e Manvantra, nós vimos o conceito de ovo do mundo, manifestações malvantáricas e o pensamento divino, para a gente entender que não é uma entidade que pensa, de forma alguma. Então, a gente viu a explicação complexa dessa página, que é Madame Blavatsky observando na luz astral e lendo um livro na luz astral. Ela tinha pouquíssimos livros. A escrita aqui foi feita em Tuco e por meio da visualização dos registros acásicos. Ela e os mestres ajudavam, né? E ela ia lá onde ela precisava e lia o livro tal. Lá, ela estava lá em Ostende, na Alemanha, e acessando lá o livro e lendo. Ela começava a trabalhar nisso às 8 da manhã, só parava para as refeições e ia madrugada adentro. Detalhe, doente, muito doente, sofrendo de muitas enfermidades que finalmente levaram ela ao desencarne. Mas ao desencarnar, ela deixou a obra pronta. É por isso que Madame Blavatsky merece de nós reverência, respeito e muita gratidão e todos os méritos que ela acumulou, né? Ela era um discípulo muito elevado
e certamente está muito adiantada já na senda. Então, vejamos aqui. O que é que eu selecionei? Eu selecionei, então, as correlações, né? Porque eu falei rapidamente das correlações entre o que estudamos aqui e o que estamos estudando agora. Então, nessa página, naquela página que acabamos de estudar, incluindo a nota, já tem referências às 3 proposições fundamentais, sendo que 2 são bem exploradas, certo? Nessas primeiras páginas. Na primeira já ficou evidente, né? Então, as proposições fundamentais 1 e 2 já são ecoadas aqui. Qual é a primeira proposição fundamental que nós vimos aqui? Em resumo, a primeira proposição fundamental da doutrina secreta fala da presença de um princípio onipresente, eterno e sem limites imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende a compreensão humana e, portanto, somente o diminuiria qualquer expressão ou comparação humana. Então, quer que seja esse princípio originador do universo, não é extracósmico, ao se expandir, ele está no cosmos, junto conosco, mas nós não o percebemos com os nossos sentidos. Nós temos que buscar sua compreensão. A nossa compreensão desse princípio aumenta para e passo a nossa evolução espiritual e expansão de nossa consciência. Certo? Agora, não podemos compará-lo a nada na manifestação, tampouco a nós. Todas as comparações que existem dele nos livros ditos sagrados, exotéricos com X, estão equivocadas. Ali é a infância da humanidade. Ali ajuda a velar e esconder o ensinamento. De maneira que as personificações, os deuses pessoais e que têm as características humanas em si, eles são descartados em A Doutrina Secreta. Mas isso não faz de nós ateus, de forma alguma. Nós somos panenteístas. Né? Este princípio está fora dos limites e do alcance do pensamento. Segundo Mandukya Upanishad, ele é impensável e impronunciável. Nós vimos tudo isso nessa página. E quando eu fui lá na Cabala e falei de Ein Sof Hour, eu estava falando disso. Proposição 2. A eternidade do universo em todo. Esse O aqui foi coisa do Word, viu? Eu coloquei em toto mesmo, do latim, que é na sua totalidade. Como plano sem limites, periodicamente, cenário de universos inumeráveis. Atenção ao termo periodicamente, ou seja, o universo é uma coisa que se manifesta e se recolhe, se manifesta e se recolhe, se manifesta e se recolhe. Existe um período de manifestação, chamado de Manvantara, e um período de recolhimento, chamado de Pralaya. Nós vimos na aula passada. Certo? Manifestando-se e desaparecendo incessantemente, e centelhas da eternidade. Ou seja, este universo, ao se manifestar, ele proporciona um desenvolvimento muito grande de vida e forma e consciência. E essa consciência que se desenvolve, se recolhe, e na próxima manifestação, cada instância de consciência, cada ser consciente volta em um estágio superior. Então, é uma evolução ascendente em espiral. Ascendente em espiral. Ela não é linear progressiva. Ela é ascendente em espiral, a evolução do universo. Em espiral. As galáxias não são em espiral?
encarnação. Então, vejamos. A eternidade do peregrino é como abrir e fechar os olhos da autoexistência. Isso é um comentário lá do livro de Tizian. Que mais? Ainda nessa segunda proposição, lá no finalzinho. Uma alternância tal como dia e noite, vida e morte, sono e vigília, é um fato tão perfeitamente universal e sem exceção que será fácil compreender de que forma vemos nele uma lei absolutamente fundamental do universo. Então, citei daqui, trechos da página 29 e da página 33. Então, já vimos. Então, veja, contextualizando e explicando por que razão a gente passou por aqui hoje. Então, essas ideias têm que ficar na nossa mente quando nós formos falar do surgimento do universo, do desenvolvimento das formas, do surgimento e desenvolvimento do homem. Por que a gente dorme todo dia? Nosso corpo precisa descansar. O nosso corpo precisa de um pralaia toda noite. A única parte que não dorme é a nossa consciência maior. Né? Mas o nosso corpo precisa. E por que a gente passa por pralaias entre uma encarnação e outra? Porque a morte nada mais é do que um pralaia entre uma encarnação e outra. Uma vida nossa, uma encarnação é um manvantara, um micro-manvantara em relação a nós que somos microcosmos. A morte seria um pralaya. E uma próxima encarnação, um novo manvantara, que vai promover uma evolução espiral e ascendente daquela pessoa que despertou espiritualmente bem mais intensa. Da humanidade em geral é lenta o processo. Mas no nosso caso, veja bem, você que despertou, que está a fim de despertar. A partir do momento que você despertar e entender as leis do universo, unidade, ciclos, reencarnação, evolução e karma, e você organizar a sua vida de acordo com essas leis, você vai soltar da mão desse ritmo lento de evolução. Você agora vai ditar o ritmo de sua evolução. Aderindo a uma disciplina espiritual, você vai fazer grandes transformações na sua vida. Aparentemente imperceptíveis, mas toda vez que sua mente se expandir, toda vez que o seu senso moral se aprimorar, toda vez que você aprender bem uma lição, como a fraternidade, como o perdão, como a importância da humildade, como a importância de você não se sentir superior ao outro, como a importância de você prestar serviço altruísta ao outro, incondicionalmente de coração, se colocando como um pacífico e útil agente da natureza, agindo com a natureza no sentido da evolução, aí você começa a se desenvolver espiritualmente. Na próxima vez que você voltar aqui para o planeta, tudo isso vai ser sintetizado em novas habilidades, novas competências, novas capacidades. E as lições aprendidas aqui, a miúde por meio do sofrimento, as que tiverão sido realmente aprendidas, não mais se manifestarão na vida que vem. Então, você, na próxima vida, até que você vai sofrer, porque a existência aqui nesse plano é sofrimento. Ponto pacífico. Mas você não vai sofrer pelas mesmas causas, não, viu? Sua aprendizagem vai se dar segundo um nível superior e você vai renascer um ser com maiores habilidades, maiores atributos e mais apto ainda a relembrar tudo isso aqui e continuar de onde parou, em espiral ascendente. Porque o objetivo de tudo isso aqui
é levar cada um de nós à perfeição. A perfeição. Mas essa perfeição só é conseguida depois de muitas e muitas e muitas experiências aqui, nesse plano. Certo? Mas vamos para frente, que eu estou muito prolixo hoje, estou falando demais da conta. Então, lá dos itens numerados. São esses os itens numerados. Até agora, destacaram-se o item 2, quando fala da impessoalidade da substância fundamental da qual tudo emergiu e ao redor da qual tudo gravita, que é o princípio que vamos falar aqui. Ele é impessoal, não adianta dar qualidades pessoais, nem nomes pessoais. Isso se deu devido à infância das humanidades passadas. E os livros ditos sagrados apresentam de forma antropomórfica, porque esse é um nível de compreensão que a maioria da humanidade pode ter. Gente, a doutrina secreta nos chama para um nível de abstração muito elevado. Você já tem que estar disposto aqui a admitir que existe o pensamento abstrato que funciona por meio de suas organelas intuitivas, o chakra daqui, ó, frontal, que faz referência já ao sexto princípio, para além da mente, o princípio búdico. Então, nós já estamos falando, pessoal, de coisas muito intangíveis, impalpáveis, do que está oculto por trás da natureza manifestada. Por isso aqui que nós estamos falando é chamado de verdadeiro ocultismo, certo? Não tem nada a ver daqueles parangolés e de abracadabra. Seu O microfone. áudio fechou, Francinaldo. Faz tempo? Faz Um pouquinho. Não, né? Faz um pouquinho Depois de os nada. parangolés. Tá bom. Então, isso aqui é o verdadeiro ocultismo. Explorar de maneira não dogmática as leis reveladas nos fenômenos manifestados da natureza. Quais são as leis que regem esses fenômenos? E quais são os princípios que regem os fenômenos e o universo que estão em operação em nós? E quais seriam as hierarquias, os poderes que estão regendo essa evolução, que estão para além dos nossos sentidos? Não tem nada a ver com os parangolés lá. E tudo isso é sinônimo de, vamos traduzir isso, o que é que significa na prática? Autoconhecimento e uma disciplina ético-moral elevadora e regeneradora da mente, do coração, das emoções, do sentimento. Quem entra em contato com isso da forma correta é para mudar, é para despertar os sentidos da alma e os valores, os atributos. Humildade, misericórdia, sabedoria, real inteligência, vontade, virtude, força de vontade para fazer o que é correto. Por quê? Porque isso é que promove a nossa evolução. Isso vai ao encontro do altruísmo e faz com que o nosso egoísmo, que foi necessário até agora para o nosso desenvolvimento, ele vá desaparecendo. E a gente vá se deixando de se identificar com a personalidade e os seus desejos e passando a se identificar com a individualidade, com o ser espiritual e os ideais
e aspirações mais elevadas. E a gente vai se descobrindo como o quê? O que será? O que será que nós somos? Será que nós somos seres materiais, animais, aspas, aspas, vivendo, tentando viver uma vida espiritual? Ou seria o oposto? Nós somos seres espirituais, devido ao ciclo da necessidade, aprisionados em forma e tendo experiências materiais ou animais. A segunda afirmativa é a verdadeira. Todos nós somos seres espirituais. Nós somos manas. O homem e a mulher já são manas, não estão mais no reino animal. Já tem a centelha do divino dentro de si. É nosso dever descobrir e dar cada vez mais vazão, mais espaço a esse ser espiritual. Isso significa desistir da personalidade, dos seus apetites e dos seus desejos mesquinhos, de suas buscas materiais, de uma vida centrada em objetivos só materiais. Tudo isso é obtido através desses estudos, da meditação e do serviço altruísta. Depois disso, você desenvolve, depois de estudar e meditar, você descobre que você só cresce espiritualmente se você fizer uso de tudo isso em prol do outro. Então, você tem que descobrir uma maneira de servir ao próximo. O serviço ao próximo é Karma Yoga. Yoga é habilidade na ação. Deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, controlar completamente a mente até onde você for conseguindo e aprendendo a dominar essa mente. Então, o item numerado 3 também se reflete. O universo é a manifestação periódica desta essência misteriosa, absoluta e desconhecida. Então, o universo e a essência que gerou o universo se identificam. Estão mais unidos do que se imagina. E em nós, isso se torna uma verdade muito plausível, porque em nós essa essência readquiriu consciência e autoconsciência. Nós somos seres divinos por causa disso. Veja a nossa capacidade de dominar o microcosmo da Terra, de submeter as forças da natureza por meio de nossa inteligência, de ocupar o espaço por meio de nossas tecnologias que foram se desenvolvendo, né? Desde que os primatas, antes dos filhos da mente, quebravam os cocos com a pedra, tudo ali já era tecnologia, viu? Tecnologia não é só isso aqui, não. Tecnologia é tudo aquilo que nos ajuda a nos assenhorar do meio, por meio do pensamento, da inteligência. Tecnologia tem a ver com cultura, que é nosso, cultura também. Cultura é tudo aquilo que um grupo humano faz no meio, tudo aquilo que um homem produz. Um pote de barro feito por um índio que não conhece nada de nossos códigos, que não sabe nem ler nem escrever, é cultura. Um supercomputador e um foguete é cultura também. E é tecnologia. Este universo, segundo o item 4, ele é Maya. Por quê? Porque cada uma das coisas que ele contém é temporário. Como ensinou o Senhor Buda, é impermanente. Não adianta a gente se apegar à forma, nem ao nosso
corpo, nem as formas físicas ao nosso redor. Nós temos que nos desapegar de tudo, porque isso só dura enquanto durar essa manifestação. Nós temos que descobrir o que é eterno e reverter o processo. Descobrir esse mundo eterno, impalpável, imperecível por detrás das formas. Porque o universo manifestado é maia, é ilusão, no sentido de que, desde a vida efêmera de um pirilampo até o sol, tudo isso um dia vai acabar. Acabar para depois ressurgir em um novo estágio. Mas o universo manifestado é maia. A grande teosofista Joy Mills, em seu livro A Doutrina Secreta, que fala sobre a expansão da consciência, é um livro fininho assim, que na capa já traz essa imagem que Madame Blavatsky viu, um fundo preto com um círculo branco. É um livro de Joy Mills. Ela explica o seguinte: Maia está para cosmos, porque a palavra cosmos, do grego, significa aquilo que esconde. E veja, cosmos é de onde nós tiramos a palavra cosméticos. Para que é que servem os cosméticos, hein, garotas? Tem uma ruga aqui, passa uma base. Meu rosto está muito quadrado, passa um negócio assim que dá a impressão de quem olha de longe que o rosto está mais fundo. Um cosme esconde, né? Então, a manifestação, as coisas materiais, elas escondem a essência divina. Cosmos. Então, o cosmos é Maia. Ele está escondendo atrás dele, das formas manifestadas, essa essência divina, certo? Que alguns vão chamar reduzindo de Deus. É perigoso, é uma palavra reducionista já e batida demais, é vazia de sentido hoje em dia, né? Mesmo porque a gente aprende que essas que são inteligências coletivas que organizam tudo isso. Mas isso é assunto para outro dia. Certo? Deixa eu ver agora para onde nós vamos. Não, isso aqui não é para agora, isso aqui é porque eu já adiantei um pouquinho. Stop share. Nós vamos para o livro. Continuando lá na página 78 dessa edição aqui, ó. 78, não. Na página... Ups. Na página... Que é isso? 72. Exato. Desculpa. 72, quem estiver acompanhando no livro. Lá no alto da página. Diz assim: é a vida una, eterna e invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, mas periódica em suas manifestações regulares, em cujos intervalos reina o profundo mistério do não ser, inconsciente, durante o pralaya ou intervalo. Mas consciência absoluta, incompreensível. Mas a única realidade existente por si mesma, em suma, abre aspas, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Seu atributo único e absoluto é que é ele mesmo, o movimento eterno e incessante. Certo? Ele é chamado esotericamente o grande alento.
que é o movimento perpétuo do universo, no sentido de espaço sem limites e sempre presente. O que é imóvel não pode ser divino, mas, de fato e na realidade, nada existe absolutamente imóvel na alma universal. Tudo está em movimento. O movimento é constante e, no que diz respeito à evolução, em espiral ascendente. Então, grande alento, aí tem uma nota 1, 2, 3. Platão demonstra ser um iniciado em seu Cratilos, quando diz que theos é derivado do verbo teir, mover, correr, porque os primeiros astrônomos que observaram os movimentos dos corpos celestes chamaram os planetas de theoi, deuses. Mais tarde, a palavra deu origem a um termo que eu não sei ler aqui, do grego. Eu arrisquei e acertei aqui, theos, theo e theoi, mas esse aqui, só Deus na causa. Esse termo aqui grego significa o sopro de Deus. Então, ali, ó, Aletheia. aletheia, bom, Aletheia. tá bom, que é o sopro de Deus. Então, Platão, ele era um iniciado. Ele conhecia essas coisinhas bem conhecidinhas. É de Aletheia que vem alento, Ah, é? o sopro Grande de alento. Deus, o grande alento divino. Uhum. Vamos ver. Quase 5 séculos antes de nossa era, Leucipo, preceptor de Demócrito, sustentava que o espaço estava cheio de átomos animados de um movimento incessante, que dava origem, no fim de certo tempo, e quando eles se agregavam ao movimento rotatório, ocasionado pelas colisões mútuas e os movimentos laterais daí resultantes. A mesma coisa ensinaram Epicuro e Lucrécio, acrescentando apenas ao movimento lateral dos átomos a ideia de afinidade, que é o princípio oculto. O que é que descobrimos sobre o átomo da físico-química moderna no finalzinho do século XIX, por aqui, entrando pelo século XX, década de 10, 20, 30? Exatamente isso. Existem partículas que se comportam assim. Existem espaços enormes entre essas partículas, mas elas estão em constante movimento. A física e a mecânica quântica expandiram o conceito e dizem que as coisas só são concretas do ponto de vista da nossa percepção, mas que as coisas que nós encaramos como concretas são constituídas de átomos. Existe um movimento, só que quanto mais concreta a coisa, menor o movimento, mais lento o movimento. Existem enormes espaços vazios aqui, que se essa matéria fosse condensada, ela ia ficando bem pequenininha. Então, novo paradigma da física e mecânica quântica confirma tudo isso aqui. Adam Blavatsky estava falando disso 50 anos antes, porque esse paradigma ele só veio se concretizar depois da Segunda Guerra Mundial, com os estudos de Einstein sobre a relatividade, etc, etc. Então, desde o começo do que constitui a herança do homem, desde o primeiro aparecimento dos arquitetos do globo em que vivemos, a divindade não revelada foi reconhecida e considerada sob seu único aspecto filosófico, o movimento universal. A vibração do alento criador na natureza. O ocultismo sintetiza assim a existência una, abre aspas, a divindade é um fogo misterioso vivo, ou movente, e as eternas testemunhas dessa presença invisível são,
a luz, o calor e a umidade. Tríade esta que abrange todos os fenômenos da natureza e lhes é a causa. Então, existe algo movente, uma energia em constante movimento. Então, dentro da matéria existe energia. Matéria, energia densificada. Espírito, matéria desintegrada. Desintegrou a matéria, tem-se energia. O movimento intracósmico é eterno e incessante. O movimento cósmico, o que é visível, o objeto de percepção, é finito e periódico. Ou seja, o movimento intracósmico, que a gente chama de purusha, ou espírito, é sempre eterno. Mas, quando ele penetra na matéria e gera a matéria, e a matéria densa, física, astral e mental, então ela é periódica e finita. É Maya. Como eterna abstração, é o sempre presente. Como manifestação, é finito na direção do futuro e na direção do passado, sendo estes dois o alfa e o ômega das reconstruções sucessivas. O cosmos, o númeno, não tem nada a ver com as relações causais do mundo fenomenal. O númeno está por trás do fenômeno. A gente observa e percebe o fenômeno com os nossos sentidos, mas o número não. O número está para além. O número é a causa do fenômeno. No caso da existência, essa causa a gente está vendo aqui, ela é abstrata, incompreensível, além do nosso pensamento. Ein Sof Hour, como diz a Cabala. Só em relação à alma intracósmica, ao cosmo ideal, no imutável pensamento divino, é que podemos dizer, abre aspas, jamais teve começo, nem jamais terá fim. Somente esse movimento e essa causa que está por trás do movimento. Isso aí a gente pode dizer. Nem tem começo, nem fim. Mas as coisas que ele produz são periódicas. Todas elas são Maya. Quanto ao seu corpo, o organismo cósmico, ainda que não se possa dizer que haja tido uma primeira construção, ou deva ter uma última, em cada novo Manvantara, pode esse organismo ser havido como o primeiro e o último de sua espécie, pois evoluciona cada vez para planos mais elevados. É sempre progressiva, a evolução é sempre ascendente e progressiva. Dizíamos a nós há alguns anos, abre aspas, a doutrina esotérica ensina, tal como o budismo e o brahmanismo e também a Cabala, que a essência una, infinita e desconhecida existe em toda a eternidade e que é ora ativa, ora passiva em sucessões alternadas, regulares e harmônicas. Na linguagem poética de Manu, chamam-se esses estados de dias e noites de Brahman. Dia, Manvantara, noite, Pralaya. Este último se encontra desperto ou adormecido. Os Bhavavikas, ou filósofos da mais antiga escola do budismo, que ainda existe no Nepal, limitam suas especulações ao estado ativo da essência. Aqui dão o nome de Svabhavat. E pensa que é insensato construir teorias acerca do poder abstrato e incognoscível em sua condição passiva.
Daí serem chamados ateus pelos teólogos cristãos e pelos sábios modernos, incapazes uns e outros de compreender a lógica profunda daquela filosofia. Os teólogos não querem admitir outro Deus senão o que personifica as potências secundárias que deram forma ao universo visível, aquele que passou a ser o Deus antropomórfico dos cristãos, o Jeová masculino brandindo no meio dos trovões e dos raios, irado com a faca nos dentes e os olhos vermelhos. Por sua vez, a ciência racionalista considera os budistas e os vabhavikas como positivistas das idades arcaicas, ou seja, tão descrentes e céticos quanto eram os positivistas da escola continiana contemporânea aqui da doutrina secreta, que acreditavam somente na ciência materialista, não acreditavam mais em Deus. Mas acreditar num Deus antropomórfico, a gente já viu que não tem como uma coisa finita e delimitada gerar o infinito. É um paradoxo filosófico. Se olharmos a filosofia destes últimos em apenas um de seus aspectos, poderão os nossos materialistas ter razão à sua maneira, porque não existe mesmo Deus antropomórfico. Sustenta os budistas que não há criador, mas uma infinidade de potências criadoras que formam em seu conjunto a substância una e eterna, cuja essência é inescrutável e, por conseguinte, insuscetível de qualquer especulação por parte de um verdadeiro filósofo. Sócrates recusava-se invariavelmente a discutir sobre o mistério universal, e nem por isso ocorreu a ninguém acusá-lo de ateísmo, exceto aqueles que desejavam sua morte. Ao iniciar-se um período de atividade, Manvantara, diz a doutrina secreta, dá-se uma expansão daquela essência divina de fora para dentro, em virtude da lei eterna e imutável, e o universo fenomenal ou visível é o resultado último da longa cadeia de forças cósmicas, postas assim em movimento progressivo, numa sequência de emanações, como nós vimos. Do mesmo modo, quando sobrevém a condição passiva, pralaya, efetua-se a contração da essência divina. E a obra anterior da criação se desfaz gradual e progressivamente. O universo visível se desintegra. Os seus materiais se dispersam. E somente as trevas, aspas, solitárias se estendem uma vez mais sobre a face do abismo. Aqui, parafraseando Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície do abismo. Para usar uma metáfora dos livros secretos, que tornará ainda mais clara a ideia, uma expiração da essência desconhecida produz o mundo. Então, quando essa essência desconhecida expira, solta o ar, o alento, cria tudo. E uma inspiração, quando ela respira, ela faz tudo desaparecer. Então, o alento cria, né? O fôlego cria. A inspiração recolhe. É um processo que se observa por toda a eternidade. E o nosso atual universo não representa senão
um dos termos da série infinita que não teve princípio nem terá fim. Aí nós temos uma nota que eu passei por cima para não ficar parando. A nota que faz referência a divindade é um fogo misterioso, vivo ou movente, e as eternas testemunhas dessa presença invisível são a luz, o calor e a umidade. Tríade esta que abrange todos os fenômenos da natureza e lhes é a causa. Aí tem uma nota aqui. Eu gostaria da participação de uma pessoa. Essa nota, ela é baseada numa obra intitulada A Ciência e a Emoção, que veio de um discurso que foi dado na Capela do Lugar do Sul, em Finsbury, Londres, em 27 de dezembro de 1885. Então, o que é que diz aí? Os nominalistas, o quê? De acordo com princípios do saber, do conhecimento humano. Quem vai? Eu leio. Vamos, Daniel. Os nominalistas, entendendo com Berkeley que é impossível formar-se uma ideia abstrata do movimento independentemente do corpo que se move. Princípios do conhecimento da humanidade. Introdução, 10º parágrafo. Podem perguntar: o que é o corpo produtor de tal movimento? Será uma substância? Então, credes em um Deus pessoal, etc., etc. Nós daremos a resposta mais tarde em outra parte do presente livro. Por enquanto, reivindicamos nossa posição de conceptualistas, contrária às opiniões materialistas de Rossellini sobre o realismo e o nominalismo. Revelou a ciência? Pergunta Edward Claude, um dos seus mais hábeis defensores. Algo que possa contravir ou opor-se às antigas palavras em que se acha expressa a essência de todas as religiões passadas, presentes ou futuras. Traduzir-se com retidão, ser compassivo e permanecer com humildade perante Deus? Estamos de acordo, contanto, que seja a palavra Deus entendida, não no sentido do antropomorfismo grosseiro que constitui ainda a estrutura de nossa teologia atual, mas como conceito simbólico daquilo que é vida em movimento no universo. Conhecê-lo, na ordem física, é conhecer o tempo passado, presente e futuro, na existência das sucessões de fenômenos. E conhecê-lo na ordem moral é conhecer o que foi, é e será dentro da consciência humana. Então, pensamento teosófico. Estudar comparativamente as religiões, filosofias, tradições e até a ciência manifestada nos saberes humanos e não se apegar aos dogmas. E dentro da religião não aceitar os deuses antropomórficos, mas aceitar o código moral e ético que essas religiões trazem, porque essa moral e ética traduzida nas grandes religiões, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, o taoísmo, etc., a moral e ética é muito elevada. Logo, essa moral e ética, sugerida e ensinada pelos grandes sábios, ela é de uma fonte superior. Porque para a humanidade, até hoje, essa moral e ética ainda está aquém. Veja o mundo como está. Embora todas as religiões preguem a paz, a harmonia, o altruísmo, veja como está a situação. Então, a gente ainda está longe dessa ética, por a gente ignorar muito desses princípios subjacentes e permanentes em nós.
Quando a gente começa a entender esses princípios dentro de nós, a gente começa a atinar com a razão por trás das leis e da ética. Aí fica mais fácil aceitar um código de moral e de conduta que regule nossa vida. Aí a gente vai fazer o certo porque é certo e porque é o correto, porque é o melhor para nós e melhor para todos. Não vai fingir que está fazendo o que é certo só quando o sacerdote está olhando ou quando a sociedade está olhando. Mas quando a sociedade não está olhando, o cancão pia na casa de Noca. Todo mundo faz o que quer hipocritamente. Quando a gente entende as leis e os princípios, a gente vê que realmente tudo é regido por leis e existe uma grande lei. E as leis existem para nossa proteção. É no nosso melhor interesse essas leis éticas e morais que vão disciplinar nossa mente, disciplinar nossas emoções, fazer com que nós nos comportemos como o que somos, homens, manas, diferente dos instintos, diferente dos desejos grosseiros que fazem com que nos comportemos semelhante aos animais, só que um pouquinho pior. Porque os animais agem por instinto, mas não têm razão. Eles estão segundo a lei. E a gente já tem a razão, mas a gente deixa a nossa razão ser subvertida pelos desejos egoístas e acaba fazendo mal para a gente e para os outros. Então, abraçar esse conjunto moral e ético, mas dizer um Deus antropomórfico a gente não quer, não, porque ele é uma inexatidão, ele é um absurdo filosófico. Aí tem mais uma notinha, ó, no final dessa citação todinha aqui, chegou aqui, cadê? Não, anda mais à frente, aqui, quando nós vimos aqui sobre é um processo que se observa por toda a eternidade e nosso universo atual não representa senão um dos termos da série infinita que não teve princípio nem terá fim. Aí tem a nota 125, que só faz referência às páginas do livro Easy Sem Véu. Na edição inglesa, página 264, 265. Veja-se também a seção 7, parte 1, volume 2 da presente obra, Dias e Noites de Brahma. Bem, isso aqui está certo, certo? Se você pegar aqui o volume 2 da Doutrina Secreta, Simbolismo Universal, e abrir nessa seção 2, você vai ter Dias e Noites de Brahman e a explicação de como se dão os manvantras e pralayas, tá bom? Se você quiser consultar, vá lá, consulte para fazer umas cócegas na sua compreensão, tá bom? Mas eu resolvi não citar porque eu creio que tem muita coisa aqui que não está palatável ainda. Faltam muitas informações dadas no volume 3 dessa sequência, para você compreender direitinho, está dizendo. Eita, isso aqui eu vou ter de ler. A primeira figura que ela viu lá no livro, no registro acásico, foi um disco simples, certo? Um círculo sobre o fundo escuro. A segunda é um disco com um ponto no centro. Um símbolo arcaico que representa a primeira diferenciação nas manifestações periódicas da natureza eterna, sem sexo e infinita. Adite em aquilo, ou o espaço potencial no espaço abstrato. Nota 126. Citação de novo,
citação, Rig Veda. Então, essa aqui, Aditim, aquilo vem do Rig Veda, que é das escrituras arianas da Índia Antiga. Na terceira fase, o ponto se transforma no diâmetro. É o símbolo da Mãe Natureza, divina e imaculada, no infinito absoluto, que abrange todas as coisas. Então, 1, 2. Depois eu vou explicar porque estou contando, certo? Então, chama isso aqui de 1, chama isso aqui de 2. Quando o diâmetro horizontal se cruza com o vertical, o símbolo se converte na cruz do mundo. 3. A humanidade alcançou a terceira raça raiz. Adiantando um pouquinho, neste momento que a humanidade alcança a metade da terceira raça raiz, o corpo fica o suficientemente pronto para ganhar a mente. É por isso que aparece o 3, porque é o 3 que nos dá mente e autoconsciência. Isso aplicado à nossa evolução humana, viu? Ela já está aplicando a evolução humana para ficar mais sério, mais compreensível. É o signo do começo da vida humana. Agora, humana, do ponto de vista que a gente compreende. Já tinham se passado 3 raças humanas, só que semidivinas. A primeira raça era etérea e divina. A segunda raça ainda semidivina. Não havia uma consciência ainda individualizada. Era coloidal, não havia divisão sexual. A reprodução era era como a divisão celular. Um saía de dentro do outro. Mas nesse ponto da terceira raça raiz, surgiram os animais na Terra, surgiram o homem e depois do homem todos os animais. Nós somos anteriores aos animais. E depois que a gente surgiu, em determinado ponto, a gente se dividiu sexualmente, os animais também. E o momento de nossa divisão, masculino e feminino, culmina com a descida da mente. A serpente no Éden que falou com a mulher. É verdade que não pode comer das frutas tudinho. Aquela serpente ali significa simplesmente a descida dos filhos da mente, é um símbolo sagrado. É o Prometeu que roubou o fogo dos céus e trouxe para a humanidade. Aí foi condenado por Zeus a ficar aprisionado contra uma pedra e vendo um corvo que vinha toda tarde comer o fígado dele, que crescia de novo. Ou seja, esses grandes seres, eles desceram e foram aprisionados na matéria para impulsionar nossa evolução. É o que está por trás ali da Cabala no Gênesis. Árvore da vida, Adam Kadmon, Havá, Eva, Adamavá, o primeiro Adão, o Adão andrógeno, o terceiro Adão, Adão e Eva. 3 estágios diferentes de evolução da humanidade, 3 raças raiz. Logo, mas a consciência só vem na terceira, só vem na Adão e Eva. Terceira raça raiz. Este signo representa a queda do homem na matéria, começando a quarta raça raiz. Na quarta raça raiz, Atlântida, nós ganhamos um corpo denso, ossos densificados, e ganhamos essa compleição aqui, 2 olhos separados, nariz. E uma visão astral no começo, a gente via o plano físico, via o plano astral. Só que a gente sempre foi danado. A gente cometeu uma série de erros antes da mente chegar.
Quando a mente chegou, a gente continuou cometendo erros. Em Atlântida, cometemos erros terríveis. Aí nossa visão astral teve que se retrair completamente. Perdemos o terceiro olho de Dungman. Os Atlantes, no finalzinho das raças Atlantes, já não tinham mais a visão astral. E em nós, na evolução, quando nós renascemos como essa raça aqui, o que era a organela entrou lá para o centro do córtex e virou uma glândula chamada pineal. Tudo isso é assunto do volume 3, o verdinho de A Doutrina Secreta, viu? Mas eu já vou adiantando aqui para vocês ficarem com a cabeça coçando. E gerar curiosidade, né? Pelos outros volumes, que eu não sou besta. Então, a cruz inscrita no círculo simboliza o panteísmo puro. Suprimido o círculo, passa a ser um símbolo fálico. Aliás, todas as religiões da época eram calcadas no falicismo. E quando chega o patriarcado, então o símbolo do homem, né, é que passa a vigorar. Então, aqueles obeliscos do Egito, da Babilônia, tudo símbolo fálico. E a cruz também é símbolo fálico. Aí os cristãos chegam lá e verem um festival hindu, onde tem diversos pênis, e os pênis assim são adorados no festival religioso. Ai, que horrível! Ah! A cruz é um símbolo fálico, também é um falo, minha gente, representa a mesmíssima coisíssima. Então, não pode criticar a religião dos outros, não. Tem que conhecer a nossa também. Mas a concepção que se tem, veja bem, da união sexual nestas religiões é divina, porque é a união sexual que gera a vida. Então, é a representação perfeita ali de espírito e matéria, gerando a vida. Então, ali, nas religiões falicistas, tem tudo conotações religiosas, não é sem vergonhice, não. Tinha o mesmo significado, afora outros especiais, que o tal inscrito no círculo. Este aqui, ó, o tal no círculo. Ou que o martelo de Thor, o deus do trovão viking, a chamada cruz jaina, ou simplesmente a suástica dentro do círculo. Olha aqui, ó, que está no alto do símbolo da sociedade teosófica, que é o símbolo da humanidade em movimento e é o símbolo do movimento perpétuo, que gera a evolução perpétua do universo. Apareceu aqui alguma nota? Não. Por meio do terceiro símbolo, o círculo dividido em dois pelo diâmetro horizontal se dava a entender a primeira manifestação da natureza criadora, ainda passiva, porque feminina. A primeira percepção vaga que o homem tem da procriação é feminina, pois o homem conhece mais perto a mãe do que o pai. No embrião, até mais ou menos a 32ª semana, todo embrião é mulher. Certo? O embrião não é bissexual, como quisera Freud. A biologia moderna descobriu que o embrião é feminino. Mas quando o ser em movimento ele vai assumir o sexo masculino, porque está inscrito em seus cromossomas, então o cromossoma Y começa a agir, né? Ele é X, Y. Então, começa a surgir o órgão sexual masculino. Se isso não acontecer, se for X, vai se desenvolver ali naquele embrião um
órgão sexual feminino. Mas a gente entendendo no nosso microcosmo, na manifestação humana, todos nós somos mulheres, embriõezinhos, até a 32ª, 34ª semana, por aí. A primeira percepção vaga que o homem tem da procriação é feminina, pois o homem conhece mais de perto a mãe que o pai. As divindades femininas eram, por isso, mais sagradas que as masculinas. Isso na infância da humanidade, antes do patriarcado, nas primeiras civilizações da raça ariana, últimas civilizações da raça Atlante, certo? Ali, ó, era uma grande mãe. As matroscas e as deusas enormes com seios fastos que aparecem nas escavações antropológicas e arqueológicas dão testemunho disso, que era uma grande mãe que era cultuada na infância. Antes desse patriarcado, houve um matriarcado. A natureza é, portanto, feminina até certo ponto, objetiva e tangível. E o princípio espiritual, que a fecunda, permanece oculto. Aí sim, aqui vai ter uma nota, mas eu vou deixar para o final. Acrescentando uma linha perpendicular ao diâmetro horizontal, tornou-se o tal, T, a mais antiga forma desta letra. Este foi o símbolo da terceira raça raiz até o dia de sua queda simbólica, ou seja, a separação dos sexos por evolução natural. Então, a figura do círculo cortado em dois, ou a vida assexual modificada e dividida, um duplo signo ou hieróglifo. Com as sub-raças de nossa quinta raça, veio a ser, em simbologia, sacra. Em hebreu, Nikabvar, das raças primitivamente formadas, transformou-se depois no emblema da vida egípcio, ou seja, o tal egípcio. E mais tarde ainda no signo de Vênus. A seguir vem a suástica, o martelo de Thor ou a cruz hermética atual, separada completamente do círculo e, portanto, fálica. O símbolo esotérico do Kali Yuga é a estrela de 5 pontas invertida, isto é, com 2 pontas viradas para cima, ou cornos, signo da feitiçaria humana, posição que todo ocultista reconhecerá como pertencente à mão esquerda. As pessoas que têm conhecimento esotérico, mas trabalham contra a evolução. E empregada na magia cerimonial por eles. 128. Tá bom? 128, o livro The Source of Measures, A Fonte das Medidas. Esse livro é muito importante, é citado em toda a doutrina secreta, porque ele mostra que a matemática antiga era universal. Os cálculos antigos eram universais. Tanto os cálculos nas religiões antigas, egípcio, caldaica e persa, como lá na Índia antiga eram os mesmos, as medidas eram as mesmas, certo? Nesta obra, o autor explica o verdadeiro sentido da palavra sacra, da qual se derivam sagrado e sacramento, palavras que passam a ser sinônimas de santidade, apesar de serem puramente fálicas. Certo, mas temos aí, ó, quando ela fala lá em cima do princípio espiritual que fecunda a matéria feminina e permanece oculto. Aí ela fala o seguinte: os matemáticos ocidentais e alguns cabalistas americanos dizem que também na cabala o valor do nome Jeová é o do diâmetro de um círculo. As 4 letras Yod, Reval, Re dão exatamente 1026.
é o diâmetro do círculo. A isso se deve acrescentar que Jeová é o terceiro dos Sefiró. Pina, palavra feminina, e TCA, a chave do mistério. Esse nome, que é andrógeno nos primeiros capítulos do Gênesis, converte-se por meio de certas transformações cabalísticas em masculino, cainita e fálico. A ideia de escolher uma divindade entre os deuses pagãos para constituí-la num deus nacional e invocá-la como Deus único, o Deus vivo, o Deus dos deuses, proclamando-se monoteísta seu culto, não pode fazer de tal divindade aquele princípio único, cuja unidade não admite multiplicidade ou mudança, nem forma, nem muito menos uma divindade priápica, um patriarca, um Deus Pai, como é hoje, está demonstrado em Jeová. Então, o que é Jeová na Cabala? Jeová na Cabala é o 3. Vamos falar dos números agora? Deixa eu parar daqui, que eu coloquei lá no... Isso. Vamos entender tudo isso cabalisticamente. Cabalisticamente, o círculo, aí só falo. O círculo com o ponto no centro, Keter, número 1, a primeira emanação, da qual emana Chokmah, o número 2. De Keter e Chokmah, emana Bina, o número 3. Sendo que Chokmah é uma potência masculina e Bina é uma potência feminina. Quando a gente aplica os nomes divinos à Cabala, Jeová está aqui, em Bina. Logo, Jeová é uma divindade feminina. Mais tarde ela explica mais coisas sobre isso. Essa trindade aqui é a tríade criadora primordial, ou os logoi. Cada um deles é um logos. O logos que gera tudo. Então, o grande logos, o primeiro, dá origem ao segundo, que dá origem ao terceiro. Essa trindade ela se refletiu em todas as religiões exotéricas. Olha lá no Egito. Horus, Ísis e Osíris. Se eu não estiver errado aqui, quem souber mais de Egito, me ajude. Que gerou também a trindade cristã. Ó. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Está vendo? Ó? Tudo inspirado, está vendo? Isso aqui correlacionado. Daqui que veio o dogma da Santíssima Trindade. E lá no hinduísmo, nós já tínhamos Brahma, Shiva e Vishnu. São os 3 logos criadores. O primeiro logos, perceba aqui, ó, o círculo, o ponto no círculo, ele vem e gera todos os planos do universo. Ops, foi mal. Foi mal não, foi péssimo. Eu tinha que me enrolar. Todo mundo está vendo de novo? Tá certo. Olha aqui, o primeiro logos, conforme descrito na doutrina secreta. Estão vendo aqui no centro
um círculo com o ponto no meio. Ao se expandir, ao emanar, ele gera no espaço as 7 dimensões. No final, manifesta-se o segundo logos, que ao se manifestar, já o círculo se dividiu em 2 partes, preenche as dimensões, os planos universais com formas, cada forma de acordo com o plano. Deuses, semideuses, anjos, homens, animais, planetas, tudo. Dota tudo de forma, certo? Todos os planos. Ó. Plano Adi, plano monádico, plano nivânico, plano búdico, plano astral, plano mental, plano físico. Aí chega aqui, em determinado momento surge o homem. Neste momento que surge o homem, o terceiro logos, estão vendo a cruzinha agora no meio, o círculo com a luz, com dois traços, um vertical, um horizontal. Ele vem, ó, se hospeda nas formas, aí gera uma forma autoconsciente, consciente e autoconsciente, que vai se densificando. Ó. E no plano mental, começam as mônadas, começamos nós. E agora? Agora, esse movimento logóico, ele aponta para onde? De volta para onde? Para os planos divinos. Olha para onde nós vamos agora. Ó. O homem que está aqui agora, consciente e autoconsciente, ele tem que se esforçar em sua evolução, porque agora ele vai ascendendo plano a plano e voltando para o plano divino. Porque tudo isso, o objetivo de tudo isso aqui foi gerar a nós, junto com outras coisas, no universo. Esse diagrama aqui encontra-se no livro do senhor Charles Webster Charles Webster Leadbeater. A pronúncia correta é Leadbeater. Livro intitulado Cristianismo Esotérico dele. Certo? Aí tem lá, esse diagrama está lá, tá certo? No livro de C.W. Leadbeater, Cristianismo... Agnoses Cristãs. O título do livro é Agnoses Cristã, de C.W. Leadbeater. Certo? Muitas pessoas ostracizam esse teosofista, transformam ele na Geni de Chico Buarque e jogam pedra. Eu não quero que joguem pedra em mim. Ele cometeu erros. Quem não? Mas ele deu uma contribuição valiosíssima e ele era um chela. Ele gerou karma, ele que lide com o karma dele. Eu vou lá ficar brigando dentro da sociedade teosófica por causa dos erros de Leadbeater. Agora, tudo de bom que ele fez, que eu consegui aprender, eu vou aproveitar, sim. Certo? Fiquem com a seguinte metáfora. Ó, primeira coisinha, dentro da sociedade teosófica não tem ninguém santo não, viu? Nunca se iluda jamais, é tudo humano e imperfeito. A sociedade teosófica é uma organização humana, ela não é a teosofia. A teosofia são esses conjuntos de ensinamentos ancestrais, certo? Arcanos, que são possessões de toda a humanidade, que são encontrados até fora da sociedade teosófica também. A sociedade teosófica serve para dar atenção detida à teosofia, mas cabe a cada teosofista se tornar um teósofo.
teósofo é aquele que vive a teosofia. Eu não me atrevo a me chamar de teósofo, não. Por enquanto, eu sou teosofista. Eu tenho espelho em casa, e Freud me ajudou com um espelho bem grande. Jung poliu o espelho, aí quando eu olho lá dentro tem uma sombra, olha, enorme. Aí eu vou querer que os teosofistas do passado não tenham sombra também, não é? Atenção, minha gente. A sociedade teosófica é mais ou menos assim. Os membros encontraram no meio do caminho uma jaca mole. E todo mundo, um dia ou outro, enfia o pé na jaca. E todo mundo sai com o pé lambuzado, porque só quem já enfiou o pé numa jaca mole sabe como é. Então, vamos começar, vamos dar nome aos bois. Madame Blavatsky enfiou o pé na jaca, enfiou. Coronel Wolcott enfiou, enfiou. William Quan Judge, também. Annie Besant, também. Leadbeater, também. Krishnamurti, também. Não tem um teosofista que não tenha enfiado um pé na jaca. Nenhum é perfeito. Então, olha, eu tenho como filosofia não comprar essas brigas que às vezes acontecem e não ser partidarista de ninguém. Não jogar pedras nos outros, principalmente nesses teósofos da antiguidade que não estão aqui para se defender. E terão de voltar, e quando eles voltarem, vão ter que encontrar os erros que fizeram e vão ter que se entender com o karma. Assim como nós vamos ter que nos entender com o karma quando cometermos erros também. Ou já está todo mundo perfeitinho? Hashtag fica a dica. Então, foi mencionada aí uma palavra Swabhavat? Foi ou não foi? Foi, né? Foi. Então, o que é Swabhavat? Quem gostaria de me deixar descansar um pouquinho a goela? Ops, desculpa aí. Estou esperando. Posso Quem? ler? Vamos. Posso ler? Peraí, deixa eu só tirar daqui. É termo explicado pelos orientalistas no sentido de substância plástica, o que é uma definição inexata. Swabhavat é uma matéria e substância do mundo, ou melhor, aquela que está por detrás dela, o espírito e a essência da substância. O nome em questão vem de Vem de sul. Subhava. Vem de sul, né? Primeiro. Ah, Bom. tá. Vem de Subava, certo, certo, desculpa. Ah, tá. O nome em questão Subava, vem de Subhava e é um composto de 3 palavras. Su, que é bom, perfeito, puro, formoso. Sva, Sva, que é mesmo, próprio, idêntico. E Brava, ser ou estado de ser. Dele procede toda a natureza e a ele tudo retorna no fim dos ciclos da vida. No esoterismo é chamado de pai e mãe e é a essência plástica da matéria. muito bem. Quem explica muitas coisas complicadas com metáforas simplíssimas é o nosso irmão do movimento teosófico, da Sociedade Teosófica de Point Lama, na Holanda, nosso irmão Barend Volhan, nesse maravilhoso livro dele, que é precioso demais, e é todo baseado na doutrina secreta, mas é todo fácil de entender, não tem nada aqui que você diga, não entendi. É todo ilustrado, todo com diagrama, escrito de uma linguagem totalmente acessível. Aqui ele explica Swabhavat,
ele diz que Swabhava é uma essência lá dentro da gente que teima em empurrar a gente a se tornar o que a gente já é. Não somos deuses em essência? Então, Swabhava é um movimento em nós que vai realizar isso por meio da evolução, nos impulsionar a desabrochar esse Deus interno, desenvolvendo essas qualidades maravilhosas. Como uma árvore imensa que fica dentro de uma semente bem pequenininha. Svabhava é a força, o poder oculto naquela semente, que já está dentro da semente, e que no tempo devido vai virar aquela árvore enorme, porque a árvore já está dentro da semente. Tá bom? É assim que ele explica aqui. Olha, o título do livro é Joias da Sabedoria Universal, Segredo da Felicidade. Para adquirir esse livro, vai dar um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que entrar em contato com o irmão Fernando Mansur, do projeto Pioneiros, porque ele não tem o selo da editora Teosófica, tá bom? O irmão Fernando Mansur, projeto Pioneiros, tá bom? Depois eu boto um contato no grupo, tá bom? Tá certo. Eu acho que a gente termina por aqui hoje. Swabhava, na leitura, a gente ficou onde eu queria. Que bom! Mesmo lendo, a gente não está muito atrasado. Nós Aldo, ficamos... Oi! queria fazer só uma pequena colocação para a gente não memorizar de uma forma que não é exatamente a correta. Lá, quando Certo. você explica, é, a gente estava falando sobre os símbolos, e aí a sociedade, você fala que antes de ser patriarcal, ela era matriarcal. Eu queria colocar a palavra matrifocal, porque o Muito patriarcado bem. ele entra com a subjugação do feminino. E nas Certo. sociedades antigas, matrifocais, o masculino ele não era subjugado, né? Então, Ah, quando a gente tem a ideia da taça, né, que representa o feminino, ela não tem nada de símbolo fálico, nada que fire, ela só acolhe. Então, as sociedades matrifocais não existiam guerras, não existiam essa subjugação mesmo, e o homem ele não era visto de uma forma inferior à mulher, mesmo sendo compreendido Deus e as divindades e a criação como feminina. Era só isso. e ainda bem que a gente está voltando, viu, para isso. Detalhe, comecinho das próximas humanidades seremos de novo matrifocais. Não Então, tínhamos guerras, não tínhamos... menininhos, Freud está erradíssimo nessa história que a mulher tem inveja do pingolim do homem. Nada disso. De jeito nenhum. Inclusive, é bacana quando a gente vai estudar essa coisa né, da sociedade matrifocal e ver as esculturas sumérias que eram encontradas, eram quase sempre umas mulheres gordinhas, do jeito que você falou aí, nuas, com um ventre bem redondinho, e como eram antropólogos homens, eles atribuíam aquelas imagens a deusas da fertilidade, mas elas eram a representação do todo, né, que era visto como feminino. Isso mesmo. Não consegui explicar tão bem como você. Obrigado. Então, na É porque nossa a gente leitura... tem essa coisa com essa palavra matriarcal e matrifocal. Aí eu quis trazer, porque é para a gente começar a pensar de uma forma também diferente.
Muito bem. Sair da dicotomia, sair dos pares de opostos. Então, vejamos. Ó, no livro ficou na página 75, primeiro parágrafo, certo? Para a gente entender a questão de Manvantra e Pralaya, o Ouroboros, certo? A serpente que morde a própria causa. Ela é tanto símbolo da evolução cíclica, como também símbolo da lei de periodicidade do universo, ou lei dos ciclos. Quando o Ouroboros é colocado assim, no símbolo do infinito, faz mais sentido, porque, veja bem, até aqui, ó, fecha um ciclo, aí aqui inicia de novo, ó. Aí fecha um ciclo e inicia de novo. O ponto de interseção é o ponto da essência divina. Ela é sempre a mesma, mas ela está sempre, ó, como a respiração. Manvantara, Pralaya, Manvantara, Pralaya, Manvantara, Pralaya, no movimento eterno, infinito. Ok? Então, por hoje, a gente já comeu muito tempo de vocês. Ó. Eita, passou 15 minutos. Então, hoje é Daniel, na Cova dos Leões, que vai apresentar a gente na meditação. Vamos lá, Daniel. Encerramento. Gratidão aos seres espirituais que nos apoiaram nesse processo. Gratidão pelos ensinamentos e pela experiência. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em Cada criatura. Luz oculta que brilhas em cada criatura. O amor oculto que a tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, antes de todo mundo sair, deixa eu mostrar uma referência bibliográfica que eu citei, e quem quiser procurar, deve. Espera aí, só um instantinho. A questão da comparação de todos os sistemas, Kabbalah, Yoga, I Ching, todos eles, e a questão da sociedade matrifocal e do patriarcado que veio depois, é considerado nesse livro aqui, de June Singer, uma doutora do Centro Jungiano, de Estudos Jungianos dos Estados Unidos. É um livro maravilhoso. Nele também é que eu vi a explicaçãozinha sobre o embrião humano ser feminino. E a diferença entre andrógeno, a questão da sexualidade variável humana, a sexualidade como um fenômeno se manifestar de forma diversa na humanidade. Muita coisa interessante que vale a pena. E até cabala, viu? Tem muita cabala aqui, Ting e tal, uma série de coisas interessantes. Eu só receio que esteja esgotado. Viu? A editora é Cultrix, que é o novo nome da editora Pensamento, ou é uma filha da editora Pensamento, a editora Cultrix. Essa edição aqui foi 1990, mas eu acho que essa triagem aqui foi a de 95. O título do livro, Androginia, rumo a uma nova teoria da sexualidade, doutora June Singer. Isso aqui é psicologia analítica junguiana.
Ok? Então, bom fim de semana para todo mundo, bom domingo. A gente se vê no próximo